Jesus a todos que estão acompanhando neste momento. É a segunda semana que nós já estamos com este momento com Deus, né, de ensinamento da palavra do Senhor. E hoje estamos com mais um título, né, um novo título para este ensinamento da palavra de Deus. Abra sua Bíblia, aquele que estiver acompanhando, aquele que estão escutando, acompanhando este vídeo sobre este ensinamento muito importante para os dias atuais. Em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 3, louvado seja o nome do Senhor, exaltado, engrandecido é o nome do Senhor. Que diz assim, vamos ler este trecho e em seguida vamos estar lendo 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 também. Que diz assim, vamos estar lendo. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Verso 4, para entender um pouco sobre este texto. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Timóteo capítulo 4, que diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Verso 2: pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento, ordenando a abstinência dos manjar que Deus criou para os fiéis, para que conheça a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Louvado seja o nome do Senhor. Sintomas da apostasia, sintomas da chegada do anticristo. Quais seriam os sinais para a chegada do anticristo? Em 1 João capítulo 2, versículo 18, ele diz, o próprio Deus, através de João, para a igreja de Jerusalém, ele vai dizer bem deste jeito: filhinhos, já é a última hora. Como vem o anticristo, como viste que vem o anticristo, alguns irão se fazer anticristo, pois já vos tenho dito que já é a última hora. O apóstolo Paulo diz no capítulo 3 de Efésios que nos últimos dias haveriam pessoas presunçosos, soberbos, desobedientes a pai e mãe, sem afeto natural, pessoas que têm aparência boa, aparência de humilde, mas nega a eficácia da fé. Haveria de surgir 20 classes de pessoas, a qual essas pessoas há comportamentos que mostram de que já é a última hora e os últimos dias. Haveria tempos trabalhosos, porque
o tempo de trabalho, quem faz é o próprio ser humano, não é assim? É a frase que diz lá fora que o ser humano, ele faz o seu próprio tempo. Então, nós seres humanos temos o nosso tempo, a qual Deus deu, e vai depender de nós se este tempo será dedicado ou a que será dedicado. Então nós vemos que o escritor à igreja de Tessalônica, antes de falar sobre isso, eu quero dizer aqui que Paulo, ele foi apóstolo do Senhor. Quando ele vai escrever uma de suas cartas, ele vai dizer que o próprio Jesus o escolheu para ser apóstolo, apóstolo de Jesus Cristo. Em algumas cartas ele diz que ele é apóstolo de Jesus Cristo, escolhido por Jesus. Em alguns capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, quando ele vai testemunhar perante o imperador, perante os reis, na qual ele estava ali naquela corte para ser preso, ele vai contar o seu testemunho. E ele fala que Deus o chamou, Jesus o chamou, no meio do caminho de Damasco. Logo após da morte de Judas, e depois da ressurreição de Jesus Cristo, do Senhor Jesus, que ele foi levado ao céu, acontece que aquele povo estava atônito, né? Aquele povo ali, os 12 apóstolos, os 11 melhor dizendo, que estava ali, logo era 11 porque um já tinha sido morto, morreu, se enforcou. De todos os apóstolos, um dentre eles teve uma morte muito trágica e muito triste. E, inclusive, sem a própria salvação, a qual ele tirou a sua própria vida. E nós sabemos que agora, Jesus sendo levado ao céu, isso vai dizer Lucas para o amigo de informações, que trazia as informações ali do acontecimento que houve naquela época ali, toda a história, todo o acontecimento, todos os registros das histórias que ocorreu naquela época ali, o amigo dele de informações por nome Teófilo. E ali chega a informação a Lucas que agora aquele povo ali, juntamente com ele, estava uma multidão, e eles olham para cima e vê Jesus sendo levado ao céu. Quando Jesus ressuscitou, ele esteve 40 dias com o corpo ressuscitado, porque o corpo ainda não estava glorificado. O que é glorificação? Glorificação é ascensão. O que é ascensão? Ascensão vem da palavra ascen, que vem de ascender. A palavra ascender é tirado também de uma palavra chamado alado. O nome alado, que vem da palavra alá, significa subir. Então, logo Jesus, no corpo ressuscitado, ao terceiro dia, ele esteve 40 dias. Ele apareceu para os discípulos que estavam no caminho de Emaús, os 2 discípulos que estavam no caminho. Ele aparece para milhões de judeus, ele aparece para o povo que estava ali, para os 11 apóstolos que estavam ali, inclusive a Tomé, aparece a Pedro, aparece a Maria, e Jesus, estavam todos dentro, estavam todos ali, e Jesus aparece dentro daquele lugar. Mas Jesus estava ressuscitado. Então ele ressuscitado, como aconteceu com Lázaro, e assim como aconteceu com o jovem que estava morto, o filho da viúva de Naim, a qual estava no caixão, que tem por nome esquife, na qual Jesus tocou e disse: jovem, te digo, levanta-te. Assim como ele disse a Lázaro, sai para fora, e chamou pelo nome, Jesus, ao terceiro dia, ressuscitado, então ele estava em corpo.
Então agora Jesus entra dentro da casa. Mas estavam todos dentro. E a Bíblia, a palavra do Senhor, no livro do Evangelho de João e no Evangelho de Lucas, fala que estavam todos ali dentro daquela casa, estavam todos com as portas fechadas. A casa estava fechada. Porque na verdade eles estavam sofrendo uma perseguição. A perseguição estava começando porque Jesus ressuscitou. Com certeza desconfiaram. A Bíblia não vai dizer, mas creio eu, que houve uma desconfiança daquele povo, do Império Romano, dos judeus, que crucificaram Jesus, de que os 11 ou alguém da sua família o raptaram ou pegaram o seu corpo. Mas na verdade não foi assim. Então estava uma perseguição, um clima de perseguição. Não que havia uma perseguição, mas creio que havia um clima de um sentimento de perseguição, de frustração entre eles, de que algo haveria de acontecer ou algo haveria de ser desconfiado, e eles achavam que aconteceria isso. Então o medo profundo veio ao seu coração. Eles se trancaram dentro da casa. Mas Jesus aparece ressuscitado em corpo dentro da casa. Há um sobrenatural inexplicável a respeito disso. Porque Jesus ressuscita no seu corpo. E logo agora ele aparece dentro. E logo aparece Tomé. E assim Tomé, ele só crê se vê. Então Tomé, ele vê Jesus agora. E ele precisa tocar para crer. E ele tocou. E quando tocou na mão de Jesus, viu que Jesus estava vivo. Viu que Jesus estava ressuscitado. E logo ele creu. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma ressurreição que ocorreu ali. Algo que foi falado no Velho Testamento pelos apóstolos, pelos profetas, pelos homens do Velho Testamento do passado. Houve uma ressurreição. Essa ressurreição de Jesus é um novo começo. O começo de um novo calendário que circula até os dias atuais no mundo. A ressurreição de Jesus marca um novo ponto crucial para a humanidade. Um novo calendário mundial começa a partir da ressurreição. As datas começam a mudar. E agora os relógios, creio eu, e as datas começam a se renovar. Começa uma nova era no mundo a partir da ressurreição de Jesus. Esse fato tão conhecido marcou o mundo, uma história que marcou a humanidade. E Jesus agora fica 40 dias, mesmo ressuscitado, ele come o pão junto com os discípulos, com peixe assado, favo de mel. E a Bíblia vai dizer que agora Jesus, depois de 40 dias, ele é levado ao céu. Porque a Páscoa havia passado. Então após a Páscoa se conta 50 dias até o Pentecoste. A festa judaica do Pentecoste era 50 dias depois da Páscoa. A Páscoa era comemorado, nós sabemos muito bem disso, que a Páscoa judaica, ele é comemorado no primeiro mês do ano. Então nós sabemos aí que já temos uma certeza em que data foi a morte de Jesus Cristo. Porque a crucificação de Jesus foi em um dia de Páscoa, em uma ocasião da Páscoa. Isso é o que o Herodes falou para que fizesse a crucificação de Jesus em ocasião da Páscoa. Assim aconteceu com Tiago também, nós sabemos que Tiago foi morto, a espada, decapitado, ele foi morto. E Pedro foi preso, também no dia de Páscoa. Com certeza, não é de se falar na Bíblia se foi um ano depois, um ano seguinte, nós não sabemos. Mas a Bíblia Sagrada,
ela vai contar que agora Jesus Cristo, ele sobe ao céu, ou seja, ele ascende, ele sobe. Então, a palavra subir significa alado. A palavra glorificação vem de ascender, ou seja, ascensão, é glorificação. Então agora Jesus está subindo e ele olha e diz assim: por que está olhando para cá? O mesmo, os varões que estavam com Jesus dizem: por que estás olhando para cá? Do lugar que vós estão vendo que ele sobe, voltará ele um dia. Um dia ele voltará. Então eles guardou essa promessa ali. Essa promessa na qual o mesmo Jesus disse que aconteceria em Jerusalém. E ele diz em Lucas 24, verso 49, ele vai dizer o mesmo que está escrevendo Atos agora. Ele vai dizer bem deste jeito: ficar em Jerusalém, aguardai a promessa para que se cumpra, até que do alto sejais revestido de poder. Até aquele momento ali, Jesus havia soprado sobre os discípulos. E na hora que ele soprou, segundo vai dizer Lucas, ele diz: recebei o Espírito Santo. Isso acontece logo após a ressurreição. Então, logo após a ressurreição, aconteceu mudanças na vida de alguns daqueles apóstolos. Nós sabemos bem disso, como Pedro, como Filipe e alguns outros. Aconteceu uma mudança porque o Espírito Santo que Jesus soprou veio sobre a vida deles. E ao vir sobre a vida deles, com certeza o Espírito Santo estava preparando para receber uma porção ainda maior para com eles. Então logo Jesus, durante 40 dias, e logo ele sobe, há um intervalo para que o Espírito Santo possa descer sobre eles. Nesse intervalo de tempo, há uma decisão a ser tomada, porque Judas está morto. Então quem será o sucessor de Judas? Quem será aquele que vai ocupar o seu lugar? Então, até aquele momento, estavam eles orando. Estavam eles jejuando. Em oração e jejum por 10 dias. Esses últimos 10 dias que eles esteve ali, eles tomaram decisões por si próprios. Fizeram escolhas. Fizeram uma eleição. E na eleição que eles fizeram, Matias foi escolhido pelos 12, pelos 10, porque agora Pedro foi separado para que ele esteja como aquele que vai estar na frente da igreja do Senhor, como apóstolo, na frente, pastor da igreja de Jerusalém agora. Então, antes disso, Jesus tinha dito assim para ele: você me ama, Pedro? Eu te amo. Sabes que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. E ele fala pela segunda vez. E logo depois que ele fala pela segunda vez minhas ovelhas, ele fala pela terceira vez meus cordeiros. E ele abaixa a cabeça e fica triste. E Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. E assim Pedro não negou Jesus, porque o Espírito Santo de Deus havia trabalhado em seu coração, porque Jesus havia soprado sobre ele o Espírito Santo para que ele não negasse, para que ele não voltasse a praticar o que praticava. Então, com certeza, nós sabemos que o único que pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, aqui está uma pessoa, amigo, daquele a qual está prestes para voltar atrás. Ao chegar, ele convencer para que não volte. E novamente, ele está diante de Jesus e ele não nega Jesus. Ele recebe a ordem que Jesus deu.
E ele agora precisa apacentar as ovelhas de Jesus. As ovelhas de Jesus. Então Pedro agora recebe o chamado. Apacenta minhas ovelhas. Então logo que ele vai apacentar, logo ele sabe que ele vai passar por tudo que Jesus passou. E o que é que ele vai passar? Ele vai passar pelas mesmas tentações, as mesmas lutas, as mesmas batalhas, a mesma peleja, a mesma perseguição que Jesus passou, ele vai passar. Semelhantemente ao que Jesus passou, ele vai passar, não igual, mas semelhante. Jesus uma certa feita disse: crê, farás o que eu faço, e farás ainda até mais ou maior do que eu faço. E foi assim, de tal forma que até a sombra de Pedro curava, até lenços curava, a sombra de Pedro curava, milagres extraordinários através da sombra do apóstolo Pedro curava, do pastor da igreja de Jerusalém. E aí está Pedro agora e coloca 10. Esses 10 vai fazer uma eleição. Os 10 escolhem Matias. Nessa época Paulo não estava convertido. Com certeza não ia demorar por muito tempo que Paulo se convertesse a Deus. Então demorou e foi passando-se o tempo e estava Matias ali escolhido por 10. Mas Deus não precisa de 10 para escolher. Porque Deus agora, ele vai atrás de alguém. De alguém que está indo atrás dele e não está percebendo. Então, Paulo achegou a Deus de forma que ele não percebeu. Ele entra no caminho que sai de Jerusalém para Damasco. Nós sabemos que Damasco pertence a um território que até hoje existe, chamado Síria. E Síria é um país, nós sabemos, cuja capital é Damasco. Síria fica perto dos territórios de Israel, Jordânia, Iraque, Cisjordânia. E agora ele precisa entrar no país. Ele entra pelo caminho, já saindo de Jerusalém. No meio do caminho, era meio-dia, com certeza ele demorou horas para sair de Jerusalém para chegar ali. Quando fala meio do caminho, com certeza ele saiu ao nascer do sol. Assim que nasceu o sol, ele sai. 6 horas de relógio. No meio da estrada, no meio do caminho ali, chega. Ele tinha mais 6 horas ainda. Ele tinha que chegar até o final. E no meio do caminho, Jesus aparece. Escolhe ele. E ele foi escolhido a partir desse dia que nós sabemos a história do apóstolo Paulo. Jesus chega e diz assim: entre em Damasco e lá será dito o que você deve fazer. Ele ouviu Jesus, ele foi a Damasco e logo ele ficou ali no quarto, na casa, e por 3 dias que ele esteve ali, estava ele agora sem comer e beber. Ele vê a visão de que um homem chamado Ananias haveria de chegar para que ungisse. Quando terminou de ungir os seus olhos e orar por ele, ele recebeu a presença de Deus, levantou e logo ele foi batizado. Tudo na mesma hora. E logo assim ele começou a pregar. A partir desse dia, está ele para levar o nome do Senhor e a presença de Deus. E Paulo sendo escolhido, nós sabemos que Paulo, ele foi escolhido para que o evangelho que estava apenas em Israel, na capital de Israel chamada Jerusalém, saísse esse evangelho para os confins. Não foi o que Jesus disse em Atos capítulo 1, versículo 8? Serei testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra.
Ou seja, sempre acontecerá uma evidência de que o evangelho tem que chegar nos quatro cantos. Ele cita um exemplo: Judéia, Samaria, Jerusalém e os confins. É de se observar que antes que Elias foi arrebatado, ele passa em 4 lugares. Ele passa em Gigal, passa em Betel, passa em Jericó e por último ele vai para o Jordão. E atravessa o rio que está ali. E ali ele é arrebatado. Os 4 cantos de Israel. Ele passa nos 4 cantos. E agora ele tem que passar nos 4 cantos de Jerusalém, para que ele possa levar esse evangelho aos confins. Ele espera por 14 anos. A espera para que a chamada missionária comece é durante 14 anos. E depois de 14 anos, está um companheiro que Deus coloca, chamado Barnabé. Ele tinha um sobrinho por nome Marcos. Esse Marcos é sobrenome. O nome na verdade era João. Quando lemos a Bíblia sobre o livro de Marcos, o nome Marcos foi dado porque já havia o registro do nome João em um dos evangelhos, chamado Evangelho de João. Então, com certeza, agora ele tem que colocar Marcos. E ele coloca Marcos, seu sobrenome. Era o sobrinho de Barnabé, era um companheiro de Paulo. E logo eles começando ali, havia costumes da lei de Moisés, ainda, dentro da igreja de Jerusalém, que havia de ser tirado. Logo no começo da igreja primitiva, a igreja estava começando a deixar entrar certos costumes que era chamado tradição. Hoje, nos dias atuais, chamamos de tradicional. Não sei se alguém já chegou a dizer que a igreja tal é tradicional. Na verdade, a forma de se pronunciar não é explicado para que a pessoa possa entender o porquê deste nome. Mas a palavra tradicional significa que aquele lugar carrega ainda um costume que é voltado a tradições. E essas tradições é coisas que ainda os antigos ainda usam, que não convém à nova aliança. Costumes que a antiga aliança usava, na qual Jesus, trazendo a nova aliança, que era ele mesmo, ele a nova aliança, ao vir, ele conseguiu mexer, que vem da palavra abolir. Abolir é mexer. A palavra abolir, que vem de bulir, ou seja, mexer, alterar. Algo que foi alterado. A igreja carregava certos costumes, que até mesmo o próprio Pedro, em uma das suas epístolas, vai dizer que havia costumes ali que mulheres estavam praticando, que não convinha à igreja, ao cristão, aquele que é discípulo de Cristo, guardar. Então, através desses costumes, esses ritos mosaicos, a palavra rito é chamado, o termo, segundo está ali no capítulo 15 de Atos, vem da palavra ritual. O que é um ritual, irmão Tarcísio? Ritual é tudo que repete, tudo que é repetido. Então é chamado ritual. Não importa qual seja a prática tradicional, é chamado de ritual. Então aquele povo que já estava começando, eram novos na fé, eles ainda praticavam. Eles praticavam costumes. Havia certos costumes que eles praticavam que a igreja do Velho Testamento, chamado o judaísmo, na qual era a religião do povo de Israel no Novo Testamento ali, que eram os judeus, praticava até aqueles dias. E a igreja ainda, os novos na fé, começou a praticar. E Pedro tinha dificuldade
Porque aquele povo que estava praticando ainda essas coisas corria risco de trazer para os antigos na fé dentro da igreja. Então corria risco de ocorrer dentro da igreja ali uma apostasia por causa dos novos na fé. Então o que acontece? Pedro vai ensinar para que os costumes que a nova aliança trouxe não seja rejeitada, porque a nova aliança alterou, ou seja, a nova aliança é apenas uma alteração da velha aliança, algo que foi alterado. Então observe-se que houve essa alteração para que não houvesse apostasia. E por causa disso, Paulo acabou saindo junto com Barnabé. E de repente sai com ele quem? Marcos. E Marcos, da idade de 14 anos, sai um sobrinho jovem que já queria andar com eles. De repente, ele toma a decisão de voltar, porque ele ainda não está decisivo se realmente quer esta vida que Paulo tinha, de viver apenas a obra de Deus, a obra missionária. Então ele volta. Esse voltar traz para nós também aqui algo que pode explicar o significado deste nome apostasia. Apostasia significa voltar atrás. Aqueles que não sabem, então tá sabendo. Apostasia significa voltar atrás. Ou seja, ele volta para Jerusalém. Há uma contenda porque Barnabé quer voltar também e quer obrigar Paulo a voltar. E Paulo diz, não posso voltar. E há uma contenda. E logo Barnabé volta a Jerusalém e Paulo continua a sua caminhada. E ele continua seguindo a sua caminhada. Nessa caminhada que ele segue, Timóteo era filho de um pai grego e de uma mãe judia. Então havia uma miscigenação, alguns chamam de raça mística, miscigenação de raça. Eu não tenho por raça, porque Deus não chama de raça, mas houve uma união entre alguém que é um cônjuge, que segue apenas a fé voltado ao único Deus, que era a mãe dele, era judia, ela era da religião monoteísta, e assim havia o pai dele, que era alguém que tinha fé em deuses, que seguia a religião helenística, a religião grega, que era a religião que era voltado aos deuses da Grécia, que eram os deuses gregos. Esse menino nasce, cresce, vive no meio dessa família, há uma contenda entre eles. Nesse mesmo território próximo, há um jovem por nome Tito, que também era jovem e também necessitava de andar com Paulo. É de se observar que o comportamento e o testemunho de Paulo chamou a atenção dos jovens daquela época. Havia Tito, havia Timóteo, havia vários jovens que estavam ali para ouvir a pregação do apóstolo Paulo. Havia Lucas também, que era um jovem super inteligente e ele tinha diploma, certificado, era formado na escola da medicina, e ele era um jovem muito inteligente, era um médico, e assim havia
jovens para conquistar. Havia Silas, que também andou com ele. E nesta caminhada que Paulo está esses jovens andando com ele, que não é pouco. E Paulo agora chega em uma cidade que pertence a Corinto. Corinto é uma província romana que pertence aos gregos. Nós sabemos que os gregos foi conquistado pelos romanos. Então, a Grécia é controlada pelo Império Romano, assim como Jerusalém, Israel. E havia uma província por nome de Corinto, que nós conhecemos como um estado, né? Que hoje é um estado da Grécia. E está ali Paulo pregando. Paulo transmite o evangelho que apenas estava ali em Jerusalém, porque primeiro tem que começar lá, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Então ele se revestiu, recebeu o Espírito Santo e logo foi pregar o evangelho. Ele vai transmitir o evangelho para a Grécia. De Grécia vai para a Itália, que é o outro país. E está indo Paulo para a Espanha, está indo Paulo para os países pregar o evangelho. Esses países que Paulo vai tem nomes como Corinto, Listra, Icônio, Derbe. Paulo está pregando as experiências de Paulo nessas cidades. E tem várias cidades que eu poderia citar o nome aqui, mas são muitos. E Paulo prega nessas cidades. Havia cidades que pertenciam à Ásia. A Ásia Menor, outras pertenciam à Grécia, outros pertenciam à Itália, outros pertenciam à Espanha. Mas há 7 províncias, na qual essas 7 províncias, Paulo fundou uma igreja. A primeira, nós sabemos bem, é a capital, né? Não é a capital política, mas histórica da Itália. Que a da Itália é o Vaticano, mas a capital histórica de Itália é Roma. É um estado. Tá, a primeira, Roma, depois Grécia, depois Corinto, segunda igreja, depois vai para Tessalônica, depois ele vai para Éfeso, depois vai para Colosso, está Paulo indo para Filipe e por último Tessalônica, né? Que é a última cidade, uma das cidades um dos estados. E ele agora vai para Creta, que pertence à Grécia também, e ali abre uma igreja. Eu citei 8 igrejas aqui. Chamou a atenção da igreja de Jerusalém, porque Paulo, pregando o evangelho, nessa caminhada que Paulo está pregando, Paulo, ele tem certas surpresas inesperadas. Alguns lobos que começou a surgir ao longo do crescimento da igreja. Paulo começa a enfrentar lobos, mercenários, falsos profetas, como ele diz em uma das suas epístolas, falsos apóstolos, falsos obreiros, falsos pastores, falsos ensinadores e falsos doutores. Esses são terríveis, que eu acabei de citar. Mas depois de Paulo ter ganhado muitas almas para Jesus e a igreja ser aberta, eu poderia contar toda a história aqui, mas é muito grande a história, né? Mas eu poderia contar.
porque a igreja cresceu, principalmente a igreja de Corinto, uma igreja que não tinha um membro que não tinha um dom para ter uma oportunidade na igreja na hora do culto. Não tinha, porque dentro da igreja de Corinto havia membros talentosos que tinham dons em prática. Uma igreja que cresceu em dons. Um tinha sabedoria, outro tinha conhecimento, o outro profetizava, o outro discernia, ou melhor dizendo, o outro falava em línguas. O que profetizava, ele profetizava. O que falava em línguas, falava em língua. Havia o segundo profeta, assim como havia aquele que fala em línguas, que é uma profecia, porém de idioma diferente, não tradutória, porque o que fala em línguas edifica a si mesmo. Então, a edificação que ele traz por si, em si, é uma profecia que Deus está trazendo a si. Logo, está como língua de anjo, língua dos anjos, mas é o que ele falou, né, em Romanos: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, ou seja, ainda que eu falasse língua e traduzisse, ainda não compara ao amor, não é verdade? Então, ao que profetiza, ao que fala em línguas, e tem aquele que interpreta, que é o terceiro profeta, é isso? Não, é o quinto. Porque a palavra da sabedoria é uma profecia. A palavra do conhecimento é uma outra profecia que é parte do que está também na Bíblia Sagrada. Porque um transmite a sabedoria, que é profecia. A palavra de Deus é profecia. Então aqui é composto de sabedoria, conhecimento, profecia, mistério que eu estou dizendo aqui, no sentido línguas estranhas, trazendo para o mundo espiritual, mistério. Há o que traduz, que é como se fosse o quinto profeta da igreja. E em tudo isso, nós sabemos que há o profeta, aquele que traz a profecia, ou que fala em línguas, ou que está ali traduzindo, né? É como se ele está recebendo uma profecia de forma auditiva. Ele está ouvindo, ou ele está sentindo Deus falar dentro dele. Há 3 formas de se entender quando é uma profecia. Paulo diz assim também para essa mesma igreja: coisas que olhos não viu, visão, ouvidos não ouviu, profecia, ou não subiu ao coração, sentimento. É aqui Deus tem preparado para aqueles que amam. E Deus amava a igreja de Corinto, o povo de Corinto que foi salvo. Não é à toa que dentro da igreja cresceu tanto que pessoas de tudo quanto é tipo foi salvo. E nós sabemos que na igreja de Corinto ali havia os gentios, que na verdade o evangelho que Paulo pregava era para todos. Gentil é um nome, é um termo que é dado a geral. A palavra geral vem de generalizado. Um evangelho generalizado, ou seja, um evangelho que era pregado a todos de modo geral,
seja judeu, grego, seja egípcio, gentil ou todos do mundo. Qualquer um. Paulo pregava o evangelho para todos. Pedro pregava apenas para os judeus, porque os judeus eram religiosos, eram de uma religião, eram de uma seita, e dessa seita surgiu uma nova seita naquela época ali, que eu não vou contar a história, mas também não vou falar o nome, né? Mas surgiu essa seita, e assim várias também naquela época dentro de Jerusalém, e a preocupação de Pedro era ensinar para tentar salvar o povo que estava infiltrado religiosamente dentro daquele país ali, para que não pudesse deturpar o evangelho ou enganar para aquele povo a ponto de conduzir eles a uma apostasia. Ele se preocupava através da verdade, ele contar para aquele povo a verdade para não ser enganados. Então era para os judeus, que logo esses judeus eram o que formava quase toda a membresia da igreja de Jerusalém. A maioria dos membros da igreja de Jerusalém eram judeus. Não tinha um que não era estrangeiro. Todos eram judeus. Mas as igrejas que abriram Paulo, havia estrangeiros. Era igreja estrangeira. Paulo, pelo que nós conhecemos pela Bíblia, ele era poliglota. Ele falava vários idiomas. Então ele foi escolhido para que ele fosse aquele que escrevesse quase a metade do Evangelho da Bíblia, de todos os livros, né, do Novo Testamento. O Novo Testamento, que é formado por 27 livros, Paulo, ele foi escritor de 13 a 14 livros. O livro aos Hebreus não mostra, é autor desconhecido, anônimo. Escrito aos Hebreus, com certeza foi escrito, eu creio né, alguns afirmam, alguns comentaristas afirmam que Paulo foi o autor, escritor do livro aos Hebreus. Outros vai dizer que foi Pedro, outros vai dizer que foi João, outros vai dizer que foi Tiago. Mas Hebreus é autor desconhecido. E por quê? Porque Hebreus é um livro a qual os registros que está nele era de apóstolos judeus, na qual cada um registrou conhecimentos e explicações sobre a antiga e velha aliança e a diferença e mudança da velha e antiga aliança para a nova aliança. E também deixou ali, né, uma explicação de que tudo o que aconteceu no Velho Testamento foi o espelho para mostrar o Novo Testamento. O Novo Testamento estava escondido no Velho Testamento. E o Velho Testamento é a revelação do Novo Testamento. É o espelho que mostra o outro lado da aliança. Aqueles que não entenderam, então entenderão. Quando Deus apareceu a Noé, ele diz: eu tenho um concerto contigo e com a geração que virá, através da sua família e dos seus filhos. Um concerto, uma aliança eu tenho. E que aliança seria? Na verdade não era aliança, era um concerto. É de se observar que toda vez que forma chuva, aparece, né? Não é toda vez, mas
De vez em quando vai fazer uma formação de temporal de chuva, aparece um arco-íris. Íris, a palavra íris simboliza cores. E aqui é um arco, porém era um arco-íris. Por que um arco? Porque o arco, ele é a metade de uma aliança. Quando você vai pegar, eu vou citar um exemplo aqui, rapidamente. Aqui está minha aliança de casamento. Eu vou mostrar. Isso é uma aliança. O que é uma aliança? Tá vendo aqui? É uma aliança. Aqui é completo, porque é aliança. Porém, o arco-íris simboliza a metade da aliança, a banda do meio para cima. Por quê? Porque estava quebrado. Quando a aliança quebra, ele parte no meio. Então fica uma banda do meio para cima, caído de um lado, e a banda do meio para baixo, caído do outro. Simboliza a aliança quebrada. Mas Deus tinha uma outra metade. A outra metade veio do céu. E qual era? Deus. O Deus Criador. E o símbolo da criação é o colorido. O símbolo da criação é a variação das cores. Porque cada cor representa um elemento da criação. Azul é a cor da água no desenho. O amarelo, o sol. O verde das folhas. O colorado das flores. E assim vice-versa. A criação. A aliança do Criador com a sua criatura da criação. A aliança da criação. Deus fez aliança, consertou, quer dizer, o que Adão e Eva havia quebrado junto com o filho Caim. Quebrou. Assim, agora, 10 gerações depois, ou seja, 1666 anos depois, vem agora Noé. E agora, através de Noé, foi consertada a aliança. Louvado seja o nome do Senhor. Essa aliança foi consertada. Houve um conserto de aliança. Então, aqui nós vemos sobre aliança que há uma explicação sobre aliança. A simbologia da aliança é a união, o casamento, a união de Deus com o homem. Deus representa o noivo, assim como o homem é representado pela noiva. A união de Deus com o homem, a união do homem com a mulher. Ele disse assim: deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, ambos serão uma só carne. Jesus, quando veio à terra, ele deixou o seu pai, Deus, o Espírito Santo, que estava ali com Deus, e ele vem à terra. O Espírito Santo desceu sobre Maria, ele foi a sombra que cobriu Maria, e o Espírito Santo trouxe Jesus no ventre de Maria. Ela estava desposada com José, ou seja, então não houve um contato entre eles, só depois. Então não havia contato de Maria com o homem, mas mesmo assim Deus deu o filho, mesmo sem contato. O Espírito Santo dá o filho. Assim Jesus, em Mateus 28, verso 19, ele diz assim: ensinai as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo.
o pai e o filho. E a mãe, onde está? A figura do Espírito Santo, em um dos evangelhos, é representado pela mulher. Essa mulher, ela é uma figura do Espírito Santo. O Espírito Santo estava no ventre de Maria e gerou Jesus, trouxe Jesus em geração. E assim, agora ele é o último da geração, da tribo de Judá, da linhagem de Noé, da descendência de Davi, da família de Abraão, e ele é pertencente a toda a descendência de Adão. Assim como Adão representa o primeiro homem da terra, a palavra Adão em hebraico, em judaico, simboliza Adonai, Jesus, o último homem da linhagem, representa, simboliza no grego, do judaico para o grego, Adonai, Adão. Adon e Adão é o mesmo nome, a mesma tradução, que simboliza vermelho, que também é a mesma tradução da palavra Edom, que também é vermelho. E nós sabemos que vermelho carmesim. E nós sabemos também que agora Jesus veio à Terra em família para estabelecer a última aliança com a humanidade. Essa, depois de 6 alianças, depois da primeira que foi quebrada, Deus aparece a Noé e conserta. Está uma nova, uma aliança consertada. Porém foi quebrada. Deus faz outra com Abraão, a aliança da promessa, a marca da promessa, que é o símbolo da aliança desenhada no prepúcio de todo macho. Essa aliança tinha que ser continuada. Deus estabelece a quarta aliança, a primeira adâmica, a segunda noêmica, a terceira abrâmica, a quarta mosaica, através da arca da aliança. O símbolo da aliança é a arca, a presença de Deus. A mosaica, melhor dizendo, a quinta aliança monarca, através de Davi traz a arca a Jerusalém e Deus continua a sua aliança. A sexta profética, através de Elias, e a última, a de Cristo. Nós sabemos bem, ao lermos a Bíblia Sagrada, que agora Paulo escreve metade do Novo Testamento. Ele é parte também de Hebreus. Eu só disse aqui parte, não que eu disse que ele fosse escritor, mas ele, creio eu, que foi parte. Foi um dos escritos aos Hebreus. Então ele é parte, então ele também, eu posso dizer que ele é contado entre os 13, entre os 14 livros. A metade, praticamente, do Novo Testamento. Paulo viu a igreja de Corinto crescer em dons, mas não em frutos. Porque ausência de fruto é presença de obras. Obras de que, irmão Tarcísio? Da carne. Ele vai na igreja de Éfeso e numa pregação ensinando, ele diz que a salvação não é pelas obras, porque alguém pode se gloriar, mas a salvação ele é pela graça, através da fé. Então, se crer, será salvo. Mas como assim crer? Crer não é um preço.
Crer não é um preço que se paga. Crer é uma chave que abre a porta para o outro lado, a porta da liberdade. Essa liberdade é chamada graça, a chave. Em Romanos 1, capítulo 1, verso 16, Paulo vai dizer sobre isso. Ele fala que o homem é salvo pela graça. E nós sabemos que a graça do Senhor, como diz Paulo, aqui no capítulo de número 1, versículo de número, louvado seja o nome do Senhor, aqui está falando assim, ó, no verso 16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Primeiro do judeu. Amanhã vou estar pregando, ministrando uma palavra, falando sobre adoração. E nós sabemos que Jesus, no capítulo 4 de João, ele diz a uma mulher que foi ali pegar água, apanhar água para beber. Ele fala assim, bem deste jeito. Ele diz: a salvação vem dos judeus. Começa do judeu e do grego. Jesus, ele começou em Isaías, em alguns livros, e até na carta aos Coríntios, que Paulo também vai dizer, e João também, Apocalipse, fala bem assim, que ele é o princípio e o fim, o primeiro e o último, que é o derradeiro. Mas ele é o princípio e o fim, o primeiro e o último. O que isso quer dizer? Princípio e fim. Quando se fala de princípio, é bom falar sobre isso aqui. Se não houver princípio, não há estrutura para nada estar de pé. Então, assim, princípio é a tradução da palavra hebraica chamado Bereshit, que simboliza criação. Bereshit simboliza criação, que é voltado este nome aí ao nome, o termo desse nome é a significação da palavra Gênesis, que em hebraico simboliza a criação, o princípio. Ou seja, se Jesus é o princípio, então ele é Gênesis. E Gênesis simboliza também geração. Não é à toa que ele diz no Apocalipse que ele é a geração de Davi. E creio eu que ele não é só a geração de Davi, mas ele é toda a geração de Davi, de Adão até ele. Porque Deus criou o homem, Adão, e Adão gera, e essa geração para em Cristo, o último. Então Deus é em primeiro lugar e Jesus está o último. Não é à toa que ele diz, sou o primeiro e o último, ou seja, Deus, Jesus, ou seja, o Pai e o Filho. E fim, o termo fim volta a Apocalipse, ou seja, Apocalipse, que é uma palavra escatológica. Apocalipse simboliza revelação,
do fim, dos últimos tempos, dos últimos dias. Revelação do fim. Apocalipse é o fim de tudo. A demonstração do fim. Então, o próprio Jesus, ele está resumindo os livros da Bíblia em si próprio, porque ele é a palavra de Deus, como diz João, 1 João capítulo 1, versículo 2 em diante, ele é aquilo que nós tocamos, a palavra de Deus. Há um respeito muito grande que devemos ter com a palavra de Deus. Ela não é um livro qualquer, não é como uma revista e nem sequer uma história de quadrinhos. A palavra de Deus, ele é o que está acontecendo, o que vai acontecer, o que já aconteceu. É a palavra do Senhor. É algo que devemos tomar muito cuidado. É por isso que aqui em casa eu tenho um respeito muito grande pela palavra de Deus, que Deus me deu uma revelação muito forte sobre a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela precisa ser totalmente cuidada. Examinai e cuidai, é o que Jesus falou, porque dela vem a vida eterna. Queridos, Paulo, ele começou a ver que aquele povo estava voltando a praticar o que eles tinham praticado antes. Aquele povo estava praticando o que eles um dia tinham praticado. O adultério, que na lei está dizendo, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás a mulher do seu próximo, honra o teu pai e a tua mãe, para que seus dias se prolonguem na terra que o Senhor te dá. Guarda esse mandamento, porque é um mandamento com promessa, como diz Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 1. Então, se nós quiser ter promessa, devemos obedecer os mandamentos do Senhor, porque os mandamentos de Deus é a promessa que Deus tem para nós. Aí não Tarcísio, mas eu não preciso ler a Bíblia, não preciso obedecer a palavra, então você não precisa ter promessa, porque para ter promessa tem que ter a palavra guardada. A palavra de Deus é a promessa de Deus na minha vida e na sua vida, é a palavra de Deus. Paulo, ele vai dizer para a igreja de Jerusalém, no capítulo 20, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus, versículo de número 28, versículo 29, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. E realmente entrou homens dentro de Jerusalém depois da morte de Pedro. Ele sabia qual seria o fim dele, porque ele entristeceu quando Jesus falou pela terceira vez se ele poderia apacentar as ovelhas, porque ele sabia que ele ia ser levado para um lugar que ele não queria ir. Jesus disse: vai te levar para um lugar que você não vai querer ir, e você vai estender as mãos. Ou seja, quando fala estender as mãos, fala de cruz, crucificação. A morte de Pedro foi semelhante à de Cristo, não igual, mas semelhante à de Cristo. Então ele sabia que morte haveria de morrer. Assim como Tiago foi morto, assim como os outros foram mortos, como Filipe, Bartolomeu e os outros que foram mortos, Paulo foi morto. É de se observar
que na carta a Timóteo, ele vai dizer que Deus já livrou ele até mesmo do leão. Paulo, ele foi colocado em arena de leão. Porém, o leão não devorou a sua carne. Este feito acontece pela terceira vez na vida de um justo na Bíblia Sagrada. A primeira foi com Daniel, que nós sabemos que Deus fechou a boca do leão. A segunda foi com Jesus. Quando Jesus estava no deserto por 40 dias e 40 noites, em Marcos capítulo 1, verso 10, diz que ele estava junto com as feras do campo e nada aconteceu. Nós sabemos que estava João Batista no deserto, havia feras também e nada aconteceu. Estava Paulo pregando e o leão fechou a boca. E Paulo agora está dizendo a Timóteo que ele vai ser colocado em um altar para ser oferecido aos deuses que o Império Romano servia. Paulo foi carne para os deuses. Ele foi imolado, despedaçado e foi aspersão de sacrifício para os deuses dos romanos. Com certeza esses deuses não recebeu, porque Paulo morreu e foi para o céu. O viver é ganho e o morrer é lucro, como diz ele aos Filipenses capítulo 1, verso 1 ao verso 23. Paulo morreu. E a pergunta é: quem matou? Quem foi que matou? Quem foi o responsável de ordenar a matança de Paulo no Império Romano? Quem era o imperador da época? Quem foi, será? Também outra pergunta: seria o nome que este imperador que mandou matar Paulo o mesmo nome do imperador que, segundo a história, colocou João dentro de uma banheira de óleo fervente e nada aconteceu, e assim também colocou João, depois disso, na ilha chamado Patmos, onde havia feras, na qual também, mais uma vez, Deus nos livrou ele da morte das feras, porque ele também não foi atingido. Seria este imperador o mesmo da época o mesmo dos tempos de Jesus? O mesmo imperador romano? Seria o mesmo imperador dos dias dos apóstolos, com o mesmo nome? Que imperador é este? O nome desse imperador e o sobrenome dele, como é? Como seria este nome? Este imperador foi, eu não vou dizer que o mesmo imperador que foi a causa da morte dos apóstolos foi o mesmo da causa da morte de Paulo. Não vou dizer que o imperador da morte dos apóstolos e o da morte de Paulo foi o mesmo da época da morte de João ou da época da morte de Jesus. Não vou dizer que eram os mesmos, eram diferentes. Mas naquele tempo, quando alguém assumiu o império, ele tinha que mudar de nome. Ele tinha que ter um nome igual, o mesmo nome do rei que se foi e do que viria. Do que se foi e do que viria. Tinha que ter um nome só. É costume de cada país naquele tempo, cada nação, um imperador tem um nome igual. Ou seja, mudar o seu nome para um que o outro que virá também vai ter um nome divino, que para eles é divino, é voltado à divindade, adorado como uma divindade. E todos que recebiam aquele nome ali, para eles era uma divindade, porque
não passava de um Deus. E ai daquele que se declarasse um Deus naquele tempo, porque estaria infringindo a lei e infringindo aquele homem ali que era o Deus, ou o anticristo. Sim, eu vou citar um exemplo. No Egito, todos que é rei no Egito, naquele tempo, ele tinha que trocar o nome para receber um nome por nome Faraó. É um nome global. É o nome de uma divindade. Ou seja, é uma divindade. Faraó é uma divindade do país egípcio, da nação egípcia. Assim como Nabucodonosor, Babilônia, assim como vários reis e imperadores. Assim, este aí também tinha um nome. A questão não era quem estava, porque anticristo surgirão vários. Como diz a palavra, muitos serão anticristo. Muitos serão. Assim como esses mesmo foi. Porém, eles tinham um nome. Este nome eles tinham: acautelai-vos que ninguém vos engane. Paulo disse isso. A igreja de Corinto estava se apostatando, porque não tinha fruto, só tinha dons. E começou a surgir problemas, inclusive no capítulo 5 ali, da primeira carta aos Coríntios, né? Nós sabemos bem, já tinha problema, ou na segunda carta, capítulo 5 da segunda carta, não me falha a memória, né? Se não me falha a memória, surgiu problemas, inclusive pecados que Paulo não sabia dar nome, de tão terrível que era um novo pecado surgindo naquela era no mundo. Um tipo de adultério que Paulo não poderia dar nome de adultério, de tão terrível que foi. Não poderia falar aqui abertamente, mas quem tá com a Bíblia aí pode acompanhar aí e ler, porque eu falei o versículo aqui. E a igreja de Corinto não tinha fruto, tinha dons, mas não tinha fruto. Tinha obras da carne. Era que nem Gálatas, ou a igreja de Galácia, que também é uma igreja, foi uma igreja fundada. Obras da carne: prostituição, lascívia, impureza, emulação, heresia, glutonaria e vários. 16 obras da carne e 9 sementes do fruto do Espírito. Irmão Tarcísio, não é frutos, não é fruto. Sim, é fruto. Paulo fala no singular, fruto, e obras no plural, obras. Fruto, ou seja, um fruto com várias sementes. Inclusive, ou seja, 9, né? 9 sementes. Caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e temperança. Então, cada igreja começou a surgir uns problemas. E agora, Paulo já quase no final da sua vida, Paulo já está velho, avançado de idade. Ele junta com Timóteo agora, e dá as últimas instruções, né? E está escrevendo as suas últimas cartas. 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, né? E Filemon. Filemon era um servo que havia na prisão que Paulo lá estava, um servo fiel, que foi preso junto com Paulo. E nós sabemos que Paulo ficou por 2 anos ali preso, dentro da sua casa,
foi aprisionado e não pôde sair mais, que os soldados romanos estavam na porta aguardando ele sair para matar. E ele não saiu. Ele ficou trancado, ele quis ficar trancado por 2 anos dentro da sua casa mesmo, para terminar de escrever os livros. Mas como ele não podia sair, ele tinha aqueles que levavam, inclusive Marcos, que eu acabei de falar aqui, que era jovem, creio eu, já um homem já, que não é mais um jovem, cresceu, um homem já de 40 anos ou mais, era cooperador, ou seja, era auxiliador de Paulo. Ele levava, era um dos que levava cartas de Paulo para a igreja de Éfeso, Tessalônica e até Timóteo, que estava lendo as cartas. E ele fala bem assim, porque ele agora precisa de alguém para estar no lugar, porque ele está perto de morrer. Ano 67, 68 e 69 depois de Cristo. Paulo, ele está escrevendo essas cartas. Ele fala assim no capítulo 2, versículo 3 de Timóteo, de Tessalonicenses, né? Da carta aos Tessalonicenses, sobre apostasia para a vinda do anticristo. Uma profecia conduz a outra. Por exemplo, o sinal da chegada do anticristo, um dos sinais, é apostasia e falso profeta. Tudo que é falsificado, oposto do verdadeiro, surgiria nos últimos dias. Falsos cristos, falsos cristãos, como Jesus falou, surgiria também. A palavra Cristo simboliza ungido. Assim como cristão. E Paulo vai dizer sobre a apostasia. Eu falei aqui. Israel, quando atravessou o Mar Vermelho, no deserto mesmo, o que eles prometeu que ia cumprir, logo foi quebrado. Eles prometeu não quebrar a aliança e guardar os mandamentos. Logo eles voltou a fazer o que eles faziam antes. Fabricou 2 bezerros de ouro através de brincos de ouro. A origem de más costumes já está por aí, já, maldição, né? Para entender de costume, você tem que estudar origens e maldições. Então, nós sabemos pela Bíblia Sagrada que Israel comeu, voltou a se folgar. Eles voltaram, eles queriam voltar para o Egito. Depois de passar o Mar Vermelho e o mar se fechou, ainda no deserto, com sede, água amarga, o rio Mara que estava ali, eles ainda chegou a dizer: morrer de sede aqui, bom seria morrer lá no Egito, porque lá pelo menos tem caixão para enterrar. Quando ele estava na frente da água, chamado mar, chamado Mar Vermelho, que era o mar, eles, com fome e sede, também disse que queria morrer no Egito, que lá tinha caixão pelo menos para enterrar. Porque lá no Egito pelo menos tinha cebola, coentro, alho, porros e a água do esgoto chamado Rio Nilo. Aqueles que não sabem, agora sabem. Não havia água potável no Egito. Então a água do Egito não era potável. Era uma água que vinha das casas
dos moradores de Jerusalém e fazia o rio, formava o rio Nilo, o rio negro, preto, sujo, que vinha da água do esgoto do Egito. E assim essa água do rio Nilo também tinha um final, que era o Mar Vermelho. Quando caía no mar, o sal, ou no grego sódio, do Mar Vermelho matava todas as bactérias e impurezas. Então eles preferiam a sujeira da água, que é o pecado, trazendo para os dias atual, voltar a beber de água suja, voltar para o pecado. Eles nunca deixou costumes. É de se observar que o povo de Israel ainda guardava os costumes do Egito. E nós sabemos que a civilização egípcia foi formada desde os tempos antigos. Ele é mais antigo que a Babilônia. É de se observar que a Babilônia veio depois do Egito. Em Salmo 105, em um dos versículos, o salmista Davi vai dizer que o Egito é Cã, ou seja, Cã é um dos 3 filhos de Noé, nós sabemos disso. E Cã, ele é Egito, é a civilização egípcia. Cã gera Canaã, Cush, outros filhos. Cã é mais uma civilização que veio de outra. A civilização cananeia veio do Egito. Canaã veio do Egito. E Cush, primeiro egípcio, ou melhor dizendo, segundo egípcio, ele gera Nimrod. O princípio de Nimrod é Babel. Segundo a história, não a Bíblia, a história, Nimrod era filho da mulher que era casada com Cush, egípcio, cuja mulher também era egípcia. Essa mulher era Semíramis. Ele mata Nimrod, ele mata Cush, ele casa com Semíramis, tem um filho. Esse filho, o nome não está sendo mostrado ali, mas com certeza é Misraim ou Lud, é um desses filhos, mas ele teve um filho, na qual o outro nome dele é Tamuz, né? Tamuz. E ele teve um filho também, na qual este filho ele deu um nome, e através desse nome ele também fundou um reino, e o nome é Babel. Babel vem da palavra Babil, de Babilônia, ou Babelônia ou Babilônia. Daí surgiu Babilônia, que veio dos egípcios. O Egito passa os costumes para a Babilônia e agora contamina os hebreus. E que costumes são esses? Um deles eu acabei de falar. Lembra de Abraão, quando o servo dele, Eliezer, do Egito, de Damasco, melhor dizendo, porém foi vendido para o Egito e foi comprado lá como escravo, e assim também vendido de novo, e Abraão vai e compra. Assim como Agar, que é egípcia de lá, foi vendido e Abraão comprou. Ou seja, um casal, servo e serva, Agar e Eliezer. Nós sabemos. Assim como eles
foi comprado. Nós sabemos que agora ele precisa de um filho. Ele não tem Isaac. Então ele tem que esperar o tempo. Até que agora ele tem um filho. Passa-se os anos. Quando Abraão teve Isaac, ele tinha 100 anos. Isso mesmo. 100. Passa 40 anos. E agora ele precisa de uma mulher para Isaac. Ele já está com 140 anos. E falta 35 anos para terminar o seu tempo de vida na terra, que ele morreu com 75 anos de idade. Fazendo a contagem cronológica da árvore genealógica do povo hebreu, da família judaica, Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó gera Judá. Jacó é Israel. Israel e Jacó é o mesmo nome, é a mesma coisa. Então, Isaac gera Israel e Israel Judá. É de se observar que quando Israel se dividiu, tornou 2 reinos. Israel e Judá, pai e filho. Israel norte, Judá sul. Um foi para o norte e para o sul. O destino sempre será esse. E vemos pela Bíblia que Isaac, ele tinha 75 anos quando Abraão morreu. Isso quer dizer que quando Abraão morreu, Israel tinha 15 anos. Israel tinha 15 anos de idade. 14 a 15 anos de idade por aí. Ele chegou a ver seu avô, assim como o pai também chegou a ver. Observe-se que essa descendência foi passando, e até nos tempos de Abraão ainda havia costumes pagãos. Abraão, quando foi mandar Eliezer procurar uma mulher para Isaac, ele mandou presentes. Desses presentes aí havia ali os costumes da mulher de se enfeitar no frisar do cabelo, na postura, do jeito e modo de vestir, conforme está no livro do profeta Isaías, capítulo 3, versículo 26, versículo 16, até o final do capítulo. É de se observar que havia esses costumes. E más costumes não é bom. Más conversações corrompem bons costumes. Perverte. A palavra perverter vem da palavra inverter. Voltar atrás. Apostasia. Fazer aquilo que praticava antes, a pessoa volta a praticar novamente. A pergunta é: o que faz a corrupção da apostasia hoje dentro da igreja, se não a heresia, que também é uma das obras da carne? Está lá em Gálatas 5,16. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Há uma guerra do espírito contra a carne. A carne contende contra o espírito contra a carne, faz um contra o outro, para que vós não faz o que quereis. Queridos, há uma guerra. A apostasia é causada por heresias. A palavra heresia vem da palavra no grego chamado aireses.
A palavra Aireses, o próprio nome SES, vem de seita, algo que forma uma seita, causas ou consequências que formam reações, ação que provoca reações. O que faz uma seita senão heresias? E as heresias só pode ser causada por, primeiro, falsos apóstolos. Para ser um falso apóstolo, tem que ser um falso discípulo. E para ser um falso discípulo, tem que ser um falso cristão. Um falso cristão é formado por um falso discípulo. E um falso discípulo é formado por um falso apóstolo. Esses falsos apóstolos formarão falsos pastores, falsos doutores, falsos obreiros, e através de toda essa consequência formará por último o falso profeta, que dele vai preparar o caminho para o anticristo. Mas na verdade ele não está preparando para o anticristo, porque assim como o falso profeta ele é a preparação para o falso profeta, porque falso profeta que vai surgir não é um só, é vários. No passado foi assim, eu posso citar exemplo. No Velho Testamento, né? Nós sabemos disso. Eu posso citar exemplo aqui de falsos profetas. Esses falsos profetas que nós conhecemos pela Bíblia Sagrada, esses falsos profetas que nós sabemos e conhecemos pela Bíblia Sagrada, no passado teve, como por exemplo, que eu vou citar, Ananias, que se levantou contra Jeremias, capítulo 28 de Jeremias. Falsos profetas como os que se levantaram contra o profeta Elias, como os 400 profetas de Baal e os 450 profetas de Ázara. Os que se levantaram contra Micaías também, capítulo 22, se não me falha a memória, de 1 Reis, que se levantaram contra Micaías, que foi os 400 profetas, entre eles Zedequias, foi um dos falsos profetas que fazia coreografia. Aqueles que não sabem, a coreografia já existia naquela época, que era a dança grega, simboliza a dança grega. As danças, música, arte, teatro, desenho, aritmética, matemática, tudo que fazia para os deuses. Até os dias atuais, hoje ainda é feito, né? Mas muitos não sabem que é pagão. Então agora eu estou falando. E nós sabemos também que a profecia falsa era produzida por danças. Costume. Aí tá já um costume, tá vendo? Um costume pagão dos antigos povos pagãos. Que Zedequias, o líder dos 400 profetas, causou ali naquela dança e disse: vai, porque Deus é contigo, convosco, e vai vencer a guerra, a batalha. O que aconteceu? Acabe acreditou, preferiu ouvir os 400 profetas. Porém Josafá disse: tem algo estranho, então vamos consultar a Deus e o que Deus dirá. Vamos ouvir e vamos buscar consultar a sua palavra. E assim perguntaram: acabou? Não tem mais nenhum? Tem um que está lá na cova comendo pão, bebendo água.
que não fala bem de mim, mas fala só mal, e eu não gosto dele. O nome dele é Mica, ou Micaías. E chamaram ele e disse: e aí? Ore a Deus, e o que Deus dirá sobre nós e a Ramote de Gileade contra os sírios. E assim ele orou, e Deus mostrou eles, na verdade, duas visões. A primeira foi Israel perdido como ovelha sem pastor em Ramote de Gileade, porque o rei estava morto. E segundo foi Deus no céu, dizendo: quem conduzirá Acabe a Ramote de Gileade? Apresenta ao Senhor um espírito por nome Mentira. Eu serei por mentira na boca daqueles profetas, os 400, dos 1250, o que era 1250, depois que eles matou 400 de Baal e 450 de Asa, ainda tem 400 ainda, segundo a Bíblia, nós sabemos disso. Mentiu. E nós sabemos que agora foram enganados. Observe que a mentira, ele é um espírito. A mentira é um espírito. O espírito de mentira que há nos 400 profetas de Baal, nos 450 de Azera e nos outros 400 junto com os Ezequias, que era falso profeta. É de se observar que esse espírito é o que fazia os falsos profetas naquele tempo. O espírito de mentira que conduzia as pessoas a se destruírem ao voltar ao seu pecado ou a desobedecer. Que nem Jezabel, que também se dizia profetisa, mulher que se diz profetisa, porém era feiticeira. E nós sabemos que a palavra feiticeira vem da palavra feitiço, que dessa palavra forma também outra palavra transliterária chamada feitiçaria. Feitiçaria é a tradução do grego para o português de farmaqueia ou farmácia, remédio cosméticos. A origem dessa palavra começa no Egito, as práticas e costumes que foi passado de pai para filho, de Egito para Canaã, de Canaã para a Babilônia, de Babilônia para o povo hebreu, para Israel, de Israel para a igreja primitiva do Novo Testamento, e a igreja primitiva hoje espalhou no mundo, que está aí até hoje, esse costume, os mais costumes. E é como diz a palavra, o apóstolo Tiago vai dizer: o cão voltou a lamber seu próprio vômito e a porca voltou à sua própria lama, ao seu próprio chiqueiro. Não é assim? A apostasia é explicado por essa palavra, por essa parábola aí que Tiago falou. O cão voltou a lamber o próprio vômito e a porca a sua própria lama. Queridos, a apostasia é muito séria. E só há apostasia quando há mentira. Só há mentira quando há falsos profetas formados por falsos doutores, falsos obreiros, falsos pastores, que é formado por falsos apóstolos. Logo, eles formam essas pessoas.
falso cristão só é falso cristão porque há um falso Cristo. E esse falso Cristo não é um só, tem vários. O falso Cristo que Jesus disse que surgiria nos últimos dias é o oposto do verdadeiro. O verdadeiro Cristo é a palavra de Deus, é a verdade. Mas o falso Cristo é aquele que mente, é o mentiroso. A heresia não é outra coisa senão a mentira. A mentira Paulo chama de fábula, que é mentira. E nós sabemos que a mentira, que é a heresia, formará o apóstata. Esse apóstata será seguidor do falso profeta e do anticristo. Porque um pouco de fermento faz levedar toda a massa, como diz a segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 8. Não pode haver fermento em trigo, porque o trigo é puro. O trigo é da salvação. Trigo não é joio. Joio não é trigo e fermento não é trigo e nem joio. Há o trigo, há o joio e também há o fermento. E para ser arrebatado tem que ser trigo separado do fermento. Para ser separado do joio, só Deus pode separar no dia do arrebatamento. Mas o fermento nós pode sim separar, não o joio. Ele disse: não separe para que não mate o trigo junto com o joio, mas lançai o fermento fora. E Israel lançou, para que à meia-noite eles saíssem do Egito e logo fossem embora da terra, daquela terra, do país. Arrebatamento. Para subir no arrebatamento não pode ser fermentado, mas tem que ser trigo. A palavra de Deus, ela vai nos mostrar essas evidências da apostasia. O anticristo, que em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 que nós lemos, ele não é chamado de anticristo, mas ele é chamado de homem do pecado e filho da perdição. É necessário, porque não será assim que antes vem a apostasia. Porque a apostasia vem e o homem do pecado aparece. A pergunta é: quem vai preparar o povo para o anticristo? Senão o falso profeta. E quem vai preparar o povo para o falso profeta? Senão os falsos profetas, junto com os anticristos. Sim, esses que surgirão, primeiro surgirão os falsos profetas que eu citei. Jeremias, no capítulo 28, ele teve um conflito com Ananias. Ele disse que o rei da Babilônia iria por jugo sobre o rei Zedequias e o povo de Judá, e eles seriam cativos lá. Logo, Zedequias, falso profeta, inverte a profecia e distorce, quebra o jugo no pescoço de Jeremias e diz que Deus estava quebrando naquela hora o jugo e estava conduzindo aquele povo à liberdade, e o rei da Babilônia não viria mais. Logo Jeremias diz: ao 7º mês morrerás e não passarás. E ele morreu.
Houve falsos profetas no Velho Testamento? Houve. Houve anticristos? Houve. Eu poderia citar alguns aqui, mas o tempo é pouco. Mas houve sim. Assim como até no final dos tempos vai surgir, e João diz, né? João vai dizer, ele vai dar um conselho, né? De ancião, ele já era presbítero, ancião da igreja, o último pastor da igreja de Jerusalém, e ele dá um conselho para filhos, pais, jovens e por último a igreja. E ele fala que antes que o anticristo venha, os anticristos vão surgir. Queridos, o anticristo nós sabemos que vai se assentar no templo, querendo parecer Deus. Ele vai se assentar no templo. Nós sabemos disso. O anticristo. Então, o que acontece? Assim como ele vai se assentar no templo, haverá alguém que vai preparar esse templo. Alguém está preparando o cenário religioso para o anticristo. Esse cenário religioso para o anticristo é um cenário muito terrível. Para respaldar este ensinamento, ao fechar a Bíblia, vamos agora meditar Apocalipse, capítulo 13, versículo 16, que diz assim, Apocalipse 13, 16, está dizendo algo muito terrível. Está dizendo sobre o que virá no mundo. Fala sobre um número. Este número, ou nome, é aí que eu quero chegar. É apenas aqui que eu quero chegar. Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 16 ao 18 em diante, fala que será colocado um número. Aquele que não ter, não poderá comprar ou vender. Este